aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Nós estamos de volta com as nossas reflexões matinais e hoje nós vamos falar sobre uma bem-aventurança que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 7, onde o Senhor Jesus nos diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa palavra, misericordiosos, ela diz respeito àqueles que têm uma profunda empatia pelos outros, nas suas necessidades, no seu sofrimento. São pessoas que sentem no seu coração a miséria do outro, a carência do outro, né? E Jesus, em certa ocasião, conforme relatado também pelo evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, ele é interpelado pelos fariseus, pelos mestres da lei, quando ele vai jantar na casa de Mateus. Mateus era um publicano, e publicano quer dizer que ele era um coletor de impostos, ele estava a serviço do Império Romano e era visto então pelos judeus como um traidor e também como um corrupto, né? E aí Mateus dá esse banquete, esse jantar para Jesus e seus apóstolos e convida o que para os judeus eram muitos pecadores, né? E outros publicanos para estarem com eles à mesa. E os mestres da lei e os fariseus então os interpelam e dizem, conforme está em Mateus capítulo 9, verso 11: Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então Jesus, ele cita um verso do profeta Oséias, no Antigo Testamento, Oséias capítulo 6, verso 6, diz: Vão aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, né? E Jesus está dizendo para eles: vão conhecer quem é o Deus de vocês, porque vocês não conhecem, só conhecem essa religiosidade de aparência de vocês, né? E os fariseus, eles só viam o que estava diante dos olhos deles, né? Então eles viam as pessoas como sendo inferiores a eles, como sendo más, como sendo menos justas, né? Como sendo menos santas, menos importantes. E na verdade a gente precisa entender que sempre que alguém tenta diminuir outra pessoa, na verdade é uma tentativa para ser vista como alguém superior, né? É um problema do seu próprio ego, é um problema da sua própria autoestima. Então ela faz comparações na tentativa de diminuir o outro, para que então ela seja vista como superior. E aqui eles dizem: por que vocês comem com pecadores e publicanos, né? Será que eles também não são pecadores? Existe algum ser humano que não é pecador? Vocês comem com prostitutas, né? Em outra ocasião eles perguntam: será que eles também, de alguma forma, na sua religiosidade de aparências e de riqueza e de status quo, de poder, eles também já não se venderam para o sistema religioso de alguma forma, né? Então, eles também são pecadores, mas tentam parecer que são santos e só os outros é que têm erros, pecados e defeitos, né? E assim, quando a gente olha para alguém com esse desprezo, né, como se fôssemos superiores, bons o suficiente, nós deixamos de perceber
o quanto carecemos, necessitamos desesperadamente da misericórdia divina, né, sobre nossas próprias vidas. Então nós passamos a nos ver como os mais saudáveis, como aqueles que não precisam do remédio que Jesus Cristo nos oferece ao preço da sua morte na cruz do Calvário. E nós nos vemos como justos, né? Nós calcamos nossa esperança de vida eterna, ou mesmo de algum progresso espiritual na terra, ou de sermos aprovados por Deus naquilo que fazemos, no nosso desempenho, na nossa performance, e no quanto nós nos consideramos bem bons, né? O suficiente por dentro, né? Ou íntegros, mais íntegros de caráter do que os outros. Mas assim nós nos colocamos fora do alcance da misericórdia do Senhor Jesus. Nós deixamos de ser alvo dessa misericórdia, porque Ele mesmo diz que Ele veio para os doentes e não para aqueles que se consideram sãos ou saudáveis. Ele veio para aqueles que admitem no seu coração o quanto são pecadores e carentes da sua misericórdia, né? E não para os justos, né? Ou que assim se veio, né? Ele veio para os doentes da alma, né? Para os desintegrados, para os maus no coração, para os impuros nas intenções e nas motivações, aqueles que admitem sinceramente que tem todas essas coisas dentro de si. Então, bem-aventurados, diz aqui a palavra, aqueles que, conhecendo a gigantesca e maravilhosa misericórdia que Deus o Pai exerceu através da vida do seu Filho na cruz do Calvário, morrendo por nós, para o nosso bem, para que vivêssemos, né, passam a agir com misericórdia semelhante, similar a outras pessoas que também sabem que carecem da mesma misericórdia, porque se sabem iguais a todos os outros, né? Então eles passam a agir de acordo com a misericórdia que Deus teve por eles, e a Bíblia diz então que esses são felizes, porque esses vão obter misericórdia agora, e vão obter misericórdia ao longo de sua vida, e vão obter misericórdia por toda a eternidade. Que Deus possa nos fazer perceber a nossa própria realidade e assim sermos essas pessoas mais misericordiosas e conscientes da misericórdia divina em nossas vidas. Deus nos abençoe, graça e paz. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ampliar o alcance das publicações que nós fazemos para vocês. Siga-nos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ore pelo nosso ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.